Bom, pessoal, acho que todos me escutam. Eu estou muito feliz em estar aqui acompanhando esse evento virtualmente. Embora eu seja do Rio de Janeiro, estou aqui sediada em Brasília, falando do Ministério de Minas e Energia. E venho aqui trazer algumas perspectivas pelo formulador de políticas públicas, pela perspectiva do Ministério de Minas e Energia, em relação à transição energética. E espero que essa nossa conversa possa orientar boas discussões das sessões que virão na sequência à minha fala, e fico desde já à disposição, caso queiram fazer contato com o Ministério de Minas e Energia para discutir esse tema em ainda mais detalhe. Então, para começarmos, eu trouxe uma apresentação que eu vou pedir aos colegas aqui da produção para colocar na tela, para que vocês possam vê-la. E, com isso, orientar um pouco e apresentar com mais informações e detalhes o que a gente está pensando para essa oportunidade. Atualmente estou como diretora aqui do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. O meu departamento está vinculado à Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento, instituída recentemente pela gestão do presidente Lula. Então, peço a gentileza de passar para o próximo slide, né, e a gente começar a tratar do assunto. Eu gostaria de trazer um breve contexto sobre o que a gente está orientando em relação a esse assunto no contexto nacional. E, em primeiro lugar, é importantíssimo dizer que o próprio presidente Lula vem trazendo essa discussão em torno da transição energética nos seus discursos. Isso está muito presente nas suas falas e posicionamentos, né, de país. E está muito claro hoje, para todos nós aqui do Ministério de Minas e Energia, que a transição energética é um item fundamental de política pública que está sendo endereçada na gestão do presidente Lula, e a gente está com esse mandato para construir uma série de questões conjuntamente. Então, aproveito para seguir adiante e trazer um pouquinho mais em detalhe do que a gente está pensando quando a gente fala em transição energética. A transição energética é um modelo de desenvolvimento. Então, ter a transição energética como principal vetor e forma de conduzir as discussões e construção de políticas públicas pelos seus mais variados setores produtivos é algo que é desafiador, porém necessário. Não temos dúvidas de que esse tema ele é altamente transversal e demanda da gente um esforço de diálogo constante e conjunto com vários setores da economia. E qual é o desafio que a gente enxerga nesse processo, né, de transição energética? Envolve fazer da energia, tornar a energia como um elemento propulsor do desenvolvimento sustentável e permitir que isso seja e se torne um posicionamento estratégico do país perante as negociações internacionais. O desafio envolve também conciliar o que a gente chama de trilema energético, onde a gente tem, ao mesmo tempo que perseguir a segurança energética, garantir condições mínimas e seguras do suprimento de energia elétrica para toda a população, permitir esforços que tragam a equidade energética para essa equação, e com isso a gente está falando essencialmente de pensar em estruturas de custos que sejam justas e fáceis de serem custeadas pela população, e que não traga, obviamente, impactos ambientais e sociais que sejam muito prejudiciais às sociedades, principalmente em alguns contextos onde é possível, se não for desenhado uma política com cautela devida, ampliar as vulnerabilidades locais e até em nível regional. Tudo isso buscando, ao mesmo tempo, encontrar os objetivos de desenvolvimento, né? Geração de emprego e renda, promoção da inclusão social, redução das desigualdades, combate às mudanças climáticas, atender igualmente ao propósito de reindustrialização do país, ampliar e melhorar a qualidade de vida, né, da população, enfim. Não é um debate, não é um desafio tão simples, porém, sabemos que o Brasil possui uma enorme oportunidade em mãos. E por que a gente considera isso aqui pela perspectiva do Ministério de Minas e Energia? Em primeiro lugar, porque o Brasil tem uma matriz energética que é considerada uma das mais limpas de todas as grandes economias mundiais. A gente tem uma abundância de recursos energéticos que permite que a gente faça uma boa gestão
e encontre e desenhe políticas adequadas para a sua devida exploração e uso em momentos adequados. A nossa indústria de óleo e gás, ela tem um dinamismo próprio, uma capacidade de investimento que não pode ser desprezada nesse processo de transição energética. Nós temos recursos energéticos, de investimento que podem propiciar o desenvolvimento tecnológico em âmbito nacional e também pensando aí na importância da inovação para o processo de transição energética. E nós somos aqui, no contexto de América Latina, uma principal economia que tem um mercado doméstico bastante interessante a ser explorado. Então, vou pedir para passar adiante, indicando o que a gente já mapeou, acho que mais um slide, por favor, sobre a transição energética aqui para o contexto nacional. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir em algum momento anterior essa apresentação, mas o Brasil ele já sabe, de certa forma, qual é o caminho que precisa ser perseguido para ter uma emissão de gás de efeito estufa líquida de zero até 2050. Então, nós fizemos alguns exercícios recentemente por meio de cenarização, que não são determinativos, obviamente, mas trazem perspectivas de futuro que podem ser exploradas e que vão ser úteis para subsidiar o desenho de políticas. Então, a gente já parte de uma condição que fica muito claro e fácil de ver quais são os nossos nossas potenciais oportunidades e o protagonismo que a gente pode ter nesse processo, inclusive em nível global. Então, em primeiro lugar, seguindo adiante, o Brasil se destaca pela participação de fontes de baixo carbono na nossa matriz, e isso coloca o país em uma posição muitíssimo diferente dos demais. A gente tem uma base praticamente sobre as hidrelétricas, né? Temos uma participação enorme de biocombustíveis também, pensando ali pelo setor de transporte na nossa matriz, e temos visto eólica e solar avançando de forma bastante considerável nos últimos anos, e essa tendência se mantém para os próximos 10 anos. Então, a gente tem quase aí 90% da nossa eletricidade renovável e quase 50% da nossa matriz energética renovável. Seguindo adiante, é importante dizer que a gente ainda tem perspectiva de crescimento de energia per capita aqui no país, né? Então, o Brasil está ainda em crescimento populacional, os hábitos de consumo de energia estão mudando e temos que buscar fazer o planejamento considerando essa perspectiva também. Seguindo adiante, hoje a gente sabe, tem muito claro que indústria e transportes hoje figuram como os principais pontos de atenção que talvez mereçam, talvez não, que certamente merecem um olhar atento por essa questão da transição energética. E nesse contexto, eu não poderia deixar de dizer, passando ao slide seguinte, que o Brasil e o mundo está com os olhos atentos sobre a resiliência das cadeias de suprimento. Pensar em transição energética vai demandar aos países, ao mundo inteiro, pensar de onde virão os materiais que serão utilizados para fomentar e pavimentar esse caminho para a transição energética. Hoje, por exemplo, o mundo tem a concentração de produção de gás de painéis fotovoltaicos na China. E essa é uma questão que já está levantando e suscitando uma série de discussões no âmbito internacional. E aí surgem algumas oportunidades interessantes aqui também, no ambiente doméstico. Seguindo adiante, a gente sabe que tecnologias de geração à base renovável serão intensivas no uso de minerais. Então, não adianta a gente pensar em uma política de transição energética que não traga essa perspectiva para a mesa. E são minerais que não possuem, que ainda estão sendo mapeadas as principais localidades mundo afora que possuem potencial para trazer esses minerais para dentro das cadeias de suprimento, e sem dúvida alguma isso representa um baita desafio para vários países e temos que ter isso no radar. Então, só para vocês terem um exemplo, passando ao slide seguinte, é possível ver
qual é a intensidade mineral de cada uma dessas principais tecnologias que a gente está hoje considerando nesse contexto da transição energética, que traz oportunidades para vários países, e o Brasil é um deles, mas também não podemos perder de vista os desafios disso, né? Então, seguindo adiante, vocês conseguem ver como que os países estão se desdobrando nessa corrida que não é só pelo ouro, hoje é pelo lítio, é pela platina, é pelo níquel, enfim, entre vários outros minerais que serão interessantes para a composição da cadeia de energéticos que vai ser utilizada. E um ponto que eu queria trazer é que nada disso será possível sem que haja investimentos pesados nesse esforço de transição energética. E cada país ou região tem adotado estratégias muito próprias. A gente viu recentemente os Estados Unidos assumindo todo o protagonismo com o incentivo, né, em âmbito nacional para desenvolver essa questão do incentivo a tecnologias renováveis, como é o caso do hidrogênio, que está em ampla discussão por lá, e por meio do Inflation Reduction Act. A Europa pensando em mecanismos também que permitam o New Green Deal em relação a essa transição energética. E no meio disso tudo, a gente ainda tem uma carência de investimentos que precisam ser alocados para fomentar essa discussão em âmbito global. E a Irena publicou recentemente, num dos seus últimos relatórios sobre transição energética, uma questão bastante interessante. Eu trago aqui a atenção de vocês para a questão do quanto que a gente ainda está defasado em termos de investimentos em inovação e pesquisa e desenvolvimento. A Agência Internacional de Energia lançou um relatório recentemente também indicando que a gente precisa de cerca de 96 bilhões de dólares de investimento para tornar essas tecnologias hoje economicamente viáveis para fomentar a transição energética. Então, com base nisso, eu queria só pincelar aqui alguns aspectos que têm norteado a forma como aqui pelo Ministério de Minas e Energia a gente está estruturando e pensando numa política de transição energética. Então, pedindo para seguir adiante, eu começo dizendo que não é possível pensar numa política sem considerar os setores produtivos mais variados. Então, a gente tem que buscar conciliar política econômica, política social, ambiental, industrial, entre outras, nesse processo desde o seu início. Tudo isso para que a gente promova, ao mesmo tempo, a oferta de energia com baixo teor de carbono, com a segurança necessária e fomentando, assim, a transição energética. A gente também está considerando, passando adiante, alguns direcionadores políticos nessa construção, que, pelo que temos discutido e avaliado aqui com os outros ministérios, o que tem sido relevante nessa construção na nova gestão federal. A questão da reindustrialização é uma das mais prementes, todo mundo tem acompanhado o quanto que isso está na ordem do dia. Não podemos perder de vista as oportunidades para combater a pobreza, e a gente está falando de pobreza no sentido lato, e incluindo também a pobreza energética, que é um objetivo que precisa ser alcançado aqui no país, e a promoção da inclusão social. A gente tem tido um olhar bastante atento para a questão da promoção do engajamento, participação social e diversidade nesse processo da construção da política, além, claro, da mitigação das emissões de carbono nesse processo e um olhar bastante especial também para a adaptação climática, que pode, sem dúvida alguma, ser um instrumento necessário para a nossa organização por aqui. Eu não poderia deixar de dizer também que, seguindo adiante, que a transição energética é um tema amplamente transversal, e essa transversalidade ela traz a necessidade de que a gente lance mão de vários instrumentos que vão complementar esses esforços. Então, a gente precisa pensar em acesso a financiamento de baixo custo, a gente precisa melhorar o nosso ambiente regulatório, precisamos estimular o fomento à pesquisa e inovação, pensar na renovação da estrutura tributária, né, considerando aí alguma taxonomia e linkando isso também com a questão do mercado de carbono. Enfim, são várias as nuances que eu não quero detalhar aqui, mas tudo isso com o objetivo de permitir que a gente
consiga, né, ter acesso a uma infraestrutura e oferta e demanda de energia de baixo carbono. Então, aqui pelo Ministério, a gente está organizando 2 eixos dessa política, e peço para mudar para o slide seguinte, que envolve basicamente a transformação setorial e a estruturação de um ambiente favorável. E se a gente segue adiante na apresentação, a ideia do que a gente está desenhando é mais ou menos trazer nessas 2 dimensões, desses 2 eixos, inúmeras camadas que vão permitir que a gente alcance os objetivos e os resultados esperados no âmbito dessa política. Então, a gente está pensando, quando fala em setores a serem transformados, a gente pensa na indústria, no setor de transportes, a própria indústria de óleo e gás, o setor elétrico e, obviamente, o setor mineral, que tem também um papel importantíssimo nessa frente. Para um ambiente favorável, a gente pensa em organizar e articular ações que permitirão que a gente consiga avançar no arcabouço regulatório e legal que faça sentido para essa transformação que está sendo proposta, discutir mais adequadamente as questões das cadeias de suprimento, pensar sempre, desde o início, em manter um diálogo com as comunidades e partes interessadas desde o início do processo. E, se pudermos passar um slide, a gente já mapeou que temos vários programas e ações em curso hoje que já auxiliam o Brasil a ter um posicionamento diferenciado nessa trajetória para a transição energética. Não vou listar aqui um a um, mas eu queria só dar uma atenção especial para um assunto que normalmente não é colocada nessas discussões. E peço para seguir rapidamente para o próximo slide, que é a questão da descarbonização da Amazônia. Hoje, a gente tem um contexto da região que é atendida basicamente por sistemas isolados. E esses sistemas possuem geração essencialmente na base a diesel, mais ou menos 80%, que além de ter um custo elevado, porque contabiliza nos encargos da conta de consumo de combustíveis, a famosa CCC, a gente ainda tem um elevado percentual de emissões. Então, a gente está falando aí de uma localidade hoje que abrange cerca de 3 milhões de brasileiros que têm esse nível que são atendidos por esse perfil de geração de energia. E o que a gente pretende fazer é mudar um pouco o cenário, o contexto dessas localidades por meio dessa política que está sendo endereçada. Então, só para vocês terem um breve retrato, seguindo adiante, a gente tem um impacto muito grande, obviamente, muito motivado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, que alterou sensivelmente os custos dos derivados de petróleo mundo afora, e aqui não foi diferente. Então, tem havido uma ampliação muito grande dos custos, né? E não, infelizmente, proporcionalmente também, diretamente proporcional, houve também um aumento das perdas anuais, e o custo disso é muito alto, pensando em custo não somente porque essas populações estão com perfis de atendimento que não são hoje considerados adequados. Então, a nossa pretensão é transformar um pouco da realidade dessa localidade, lançando mão de vários instrumentos de política pública que existem hoje. Hoje, passando adiante, a maior parte desses sistemas isolados, né, com maior custo de geração e percentual de participação da geração, está localizada no estado do Amazonas, mas, sem dúvida alguma, todos os sistemas isolados serão objeto dessa região da Amazônia, serão objeto de ações que pretendem mudar esse cenário. E o que a gente está pensando, seguindo adiante, é construir um rol de soluções candidatas que permitirão essa mudança de paradigma o que existe hoje por lá. Pensar em interligação dessas comunidades ao sistema interligado sempre que possível, né? Nem todas as localidades têm essa perspectiva. Também estamos avaliando pensar em soluções híbridas para atendimento dessas localidades, e aí com um mix de hibridização que vai ser muito particular e peculiar para cada questão, não havendo nenhum tipo de seleção de tecnologia previamente, soluções de armazenamento, digitalização, conectividade e possibilidade até de integrar com outros serviços que podem ser hoje endereçados ali na região. Então, só para deixar assim um retrato bem amplo do que a gente está falando,
Esses seriam os instrumentos que a gente está considerando para construir essa política e iniciar uma série de discussões. Um deles eu dou destaque, que é o Fundo Pro Amazônia Legal, que foi instituído a partir da capitalização da Eletrobras e que hoje disponibiliza recursos anuais para que a gente possa reduzir os custos estruturais da conta de consumo de combustíveis, mas também transformar a realidade de algumas dessas localidades. Eu paro por aqui e não deixo de agradecer a atenção de todos vocês. Fico à disposição para qualquer tipo de informação ou detalhe adicional que vocês queiram ter sobre essas discussões de transição energética. É um assunto que é muito cativante, porém muito desafiador, e ter toda a sociedade engajada nesse processo é algo mais do que desejável para que a gente entenda o que pode ser interessante para o nosso país. Muito obrigada.